Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponderação Cristã. Eu sou o Paulo e no vídeo de hoje eu estou aqui com o doutor em filosofia, Pedro Carrasqueira. A gente vai conversar, vai ter um debate-papo. A ideia é que seja uma conversa rápida, mas frutífera e que seja produtiva para vocês sobre a minha dissertação de mestrado, sobre a temporalidade divina. Eu defendo que Deus é temporal e eu vou expor dois argumentos que eu gosto bastante para ver o que o Pedro acha, quais são as considerações dele. Mais uma troca de visões, de conversa, do que um debate propriamente dito. Mas antes de mais nada, vou deixar ele se apresentar para vocês. Olá pessoal, eu sou o Pedro, eu sou doutor em filosofia pela Unicamp, especialização em lógica. Então acho que isso que é o grande interesse do Paulo aqui, de avaliar a validade dos argumentos dele. Colocar a teste. Eu tenho grande interesse em metafísica, então, assim, meu interesse em filosofia da religião é mais no sentido da metafísica, Deus como uma questão importante para a metafísica. Então, acho que vai ser uma conversa frutífera. Beleza, Pedro, obrigado. Bom, então já sem delongas, só não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo isso que vocês sabem que ajuda no engajamento. Bom, Pedro, vamos lá. Tentar olhar para você, para a câmera, sei lá. Dois argumentos que eu gosto muito, eu já conversei um pouco com você sobre eles. O primeiro, a ideia de que Deus, e aí eu estou amparado em dois conceitos, né, e duas ideias. O Deus da tradição cristã, tipicamente, eu estou dentro dessa tradição e eminentemente dialogando com as pessoas dentro da tradição cristã, mas também a ideia anselmiana de Deus como ser maximamente grande, né, o ser mais perfeito possível de existir. Partindo dessa ideia de um Deus da tradição cristã, e aí, portanto, amparado também pelas escrituras, pela Bíblia, né, como os cristãos geralmente entendem, e pelo conceito de Anselmo, eu entendo que Deus tem que ser onisciente. Se é para ser Deus, ele tem que conhecer tudo. E aí, uma definição típica, talvez, de onisciência seja que Deus conhece o valor de verdade de todas as proposições, né? Então, se há uma proposição, a proposição é verdadeira, Deus conhece o valor de verdade daquela proposição. Uma definição que eu julgo adequada. Portanto, eu acredito que existem proposições que estão relacionadas com a passagem do tempo. O que no inglês eles chamam de tensed propositions. O tense vem do tempo verbal no inglês, né? Ou seja, proposições relacionadas ao passado, presente e futuro. E Deus, se ele é onisciente, ele tem que conhecer o valor de verdade dessas proposições. Porém, o valor de verdade dessas proposições muda com o tempo. Por exemplo, Paulo está gravando agora, no presente. Mas pouco tempo atrás eu não estava gravando. E daqui a pouco eu não estarei mais gravando. Portanto, parece que a proposição que agora é verdadeira era falsa e depois se tornará falsa. E Deus tem que manter um rastreio desse valor de verdade das proposições, o que parece implicar em mudança no intelecto de Deus. Ele sabe que a proposição é agora falsa, agora verdadeira e agora ela se torna falsa de novo. Portanto, muda. E se Deus muda, há sucessão no ser de Deus, o que parece, portanto, que Deus é temporal. Dizer que Deus é temporal é dizer que Deus tem um modo de vida que comporta a sucessão, grosso modo. Suas considerações? Não, eu acho um argumento, pessoalmente, assim, falando, né, do meu ponto de vista, eu acho interessante, primeiro independente da validade no argumento, na verdade, por razões teológicas mesmo. Eu acho que, né, em particular, a gente também já discutiu isso, a questão da encarnação. Eu sinceramente, pessoalmente, assim, eu acho difícil de conciliar com, né, a teologia mais tradicional, né, que vê Deus como, né, ente impassível, né, a impassividade de Deus me parece ter uma certa tensão com a própria figura de Cristo. Então, de saída, assim, diria, eu já sou simpático ao argumento por causa disso. Pelo menos dentro da tradição cristã. Dentro da tradição cristã, né, eu acho que, enfim, nesse sentido não seria uma heresia. Né? Agora, do ponto de vista, e vou aqui menos, assim, discutir, né, a validade e a invalidade do argumento, né, como falei no começo, assim, um pouco de brincadeira, na verdade, mas eu acho uma questão interessante, assim, do ponto de vista lógico mesmo, quer dizer, tem coisas a serem distinguidas aí, né, uma coisa é, enfim, quem estiver assistindo não precisa se preocupar, eu vou falar algumas coisas meio de filósofos técnicos, né, mas, assim, espero que o canal atraia esse público, mas de qualquer forma, porque eu acho que tem qualidade suficiente para isso, né, mas uma coisa
é a questão dos indexicais, né? E, enfim, sei que, enfim, a literatura sobre isso é um pouco complexa, não vou entrar em detalhes, mas a ideia das proposições tensed, né? Não tem uma tradução muito boa disso para português, nunca encontrei. Eu tento traduzir como, mas isso é minha, assim, eu acho que eu não vi isso em lugar nenhum. Proposição verbo temporalizado. Que é é bom por um lado, mas por outro lado parece que você está só no aspecto linguístico, e o que a gente quer é a passagem metafísica. Exato, eu acho que isso nada em português captura isso, né, como o tensed no inglês captura. De qualquer forma, eu acho que isso é um problema para a lógica, mesmo hoje, assim, e eu acho que, inclusive, tem autores recentemente, assim, discutindo os limites da lógica em termos dessas questões, que a gente, de fato, tem proposições, né, uma coisa é você dizer assim, e agora eu estou pensando, assim, no Frege, o autor tradicional da lógica, que ele vai dizer o seguinte, olha, eu dizer que o Paulo e eu estamos discutindo, né, tema da temporalidade divina, tá? E eu dizer amanhã que, né, o Paulo e eu ontem estávamos discutindo o tema da temporalidade divina. Né, o Frege diria que eu estou expressando o mesmo pensamento nas duas situações, com sentenças que são diferentes e que têm marcadores que, enfim, que depois vão ser chamados de indexicais, né, aqui, agora, né, essas indicações de tempo, etc. Né? Esse é um aspecto então, da questão da temporalidade nas proposições. Agora, tem o aspecto que esse eu entendo como tensed no sentido próprio, que é proposições do tipo, né, nós estamos discutindo, no sentido assim, de que é um processo. Um gerúndio, né? Exato, é o gerúndio. É gerundivo, digamos assim. Né? Tem proposições gerundivas, vamos chamar gerundivas. assim. Inventando um termo técnico. É coisa de filósofo. Na hora aqui, filósofo faz isso. Mas essas proposições gerundivas, assim, que tem essa ideia de processo. Então, quer dizer, eu estou atravessando a rua, né, e essa ideia de que é algo que, em algum sentido, é aberto, porque não posso dizer simplesmente, não posso dizer, o Pedro atravessou a rua no tempo tal, até o tempo tal, porque eu não tenho como dizer se até o tempo tal, não, e de qualquer forma, né? Esse até o tempo tal não captura, né, o aspecto processual desse fato. É um fato sobre o mundo que eu diria, ele é inerentemente temporal. Né? Então, acho que isso é um problema para a lógica mesmo, nessa concepção tradicional freguiana, né, que ignora o tempo em algum sentido. E, enfim, na medida em que, né, se espera, nessa noção de omnisciência, que Deus, de fato, tenha conhecimento de todas as proposições, ele tem que ter, né, conhecimento de proposições que são gerundivas, para as quais a temporalidade é essencial. Então, se Deus... né, não tiver, ele tiver de fato fora do tempo, fica curioso assim a ideia de que ele possa se relacionar com essas proposições, né? Porque parece que ter a experiência do tempo minimamente é condição necessária para reconhecer a verdade desse tipo de proposição. Né? Então eu acho que tem um problema real parece aí. Que quando tem esses indexicais, você está de alguma maneira localizando Deus no tempo, né? Sim. Deus parece... Deus pode usar proposições, não parece possível que Deus possa usar proposições que têm indexicais, tal como agora, ou ontem, ou amanhã, ou 3 horas no passado, 2 minutos no futuro, se Deus não tiver uma localização em relação à qual esse indexical faz referência. Porque no futuro, o futuro é em relação ao presente. Então Deus teria que ter uma localização no presente para ele poder se referir ao futuro, ou ter conhecimento do que acontece no futuro. Então... me parece um argumento perspicaz. Tem que ter conhecimento de que acontece como futuro de algo. Como futuro de algo, do que irá acontecer no futuro, porque assumindo, claro, a ideia de que, embora isso não é condição necessária para o meu argumento funcionar, mas assumindo que a simultaneidade não é relativa, né? Existe a simultaneidade é a mesma para todos, digamos, um tempo cósmico. Mas isso também não seria condição necessária, a gente pode relativizar. O meu argumento funciona mesmo se você recortar frames de referência, assim, tem um passado e um futuro dentro daquele frame, Deus teria que conhecer, então acho que funcionaria do mesmo jeito. Porque tudo que eu preciso para o meu argumento funcionar tem alguma sucessão no ser ou na mente de Deus. Porque independente de ter, né, enfim, são questões de filosofia da física e filosofia do tempo que são mais complexas, né, mas independente de ter digamos assim, um frame universal, que isso é bastante polêmico, mas de qualquer modo em todo frame vai ter uma noção de passado e futuro. Né, então, dependendo de qual é o passado e futuro, algum passado e futuro tem que ter. A não ser que
argumente-se que passado e futuro, e aí eu acredito que a única escapatória do meu argumento é tentar postular a teoria do tempo na qual passado e futuro sejam subjetividades da mente humana, né? Não sejam realidades. Eu, pessoalmente, assim, eu acho que, enfim, não quero entrar em discussões de filosofia da física, né, porque aí as coisas ficam mais complicadas e a gente acha que não seria cabível explicar essas coisas aqui, mas a própria ideia de que Deus, né, pode intervir no mundo, tá? E que me parece uma ideia essencial, né, para o cristianismo, né? Ela me parece implicar que Deus tem que ser em algum sentido temporal, né? No sentido assim de que no momento em que Deus, talvez possamos pensar assim, eu sei que, né, o Craig, que é uma das suas grandes influências, sugere isso, assim, que antes da criação Deus não seria temporal, mas depois da criação Deus é temporal. Isso faz sentido pelo menos nesses termos, assim, né, de que na medida em que você não teria como intervir no mundo sem, em algum sentido, se inserir no fluxo temporal. Mesmo, e digo isso assim, mesmo, né, falo em termos de fluxo temporal, mas mesmo da perspectiva da relatividade, tá? Que em princípio não tem uma ideia de fluxo temporal, você tem uma ideia quadridimensional, né? Mas de qualquer modo, Deus teria que estar sintonizado em algum sentido, né? Porque, eu digo mesmo na relatividade, porque como na relatividade você não consegue separar o espaço do tempo, né? E talvez, eu diria assim, isso talvez seja um problema, porque, né, que daí Deus não seria só temporal, mas talvez espacial, dessa perspectiva da relatividade. Tem uma outra questão interessante aí, que não é a questão de hoje. Dependendo de como se interpreta, né? Porque tem a interpretação de Lorentz, que ela é equivalente ao núcleo matemático de como geralmente se interpreta, que é a interpretação quadridimensional, e as duas são fisicamente equivalentes, então a gente meio tem que tentar determinar com argumentos filosóficos, qual teoria você vai adotar. Então, tem outros problemas aí que não vem ao caso agora. Subdeterminação. Uma certa subdeterminação empírica dessas teorias, né? Mas, de qualquer forma, o ponto é que, de fato, não teria como Deus intervir num sentido, né, robusto, né, no mundo sem se temporalizar. E isso daí é o gatilho para o meu segundo argumento, né, que parte justamente dessa ideia. O argumento em si não é original. O original, às vezes, é a maneira que eu exponho o argumento e tudo, mas o insight ele é bem comum, que é a ideia de que se Deus tenha qualquer relação real que seja com o universo, e com relação real eu me refiro em contraposição à relação de razão, que é aquela relação de razão, uma relação que a gente constrói mentalmente, mas não existe de fato, né, grosso modo. Então, se Deus tem uma relação de verdade com o universo, qualquer que seja, e se o universo ele passou a existir, não é coeterno com Deus, então Deus tem que ser temporal, porque ele adquiriu essa relação em algum momento, não desde toda a eternidade, portanto há estágios distintos na vida de Deus, né? Então, a sucessão, o momento em que Deus não se relacionava com o universo, tal como Deus não era o criador do universo. Outro que traz problema é ser sustentador do universo, porque aí Deus não só é uma relação que está ancorada em um ato que Deus fez e ponto, mas é um ato contínuo, né? Se Deus sustenta o universo e a passagem do tempo é real, ele está sustentando o universo o tempo inteiro, e portanto ele atuou no passado, ele atuou no presente, ele atuará no futuro, e portanto ele tem descrições temporais em termos de propriedades a passado, presente e futuro, e logo tem estágios e portanto é temporal. Então realmente penso que dentro dessa tradição em que Deus interfere, Deus cria, Deus faz, Deus... é difícil escapar. Mas você tem uma perspectiva mais deísta, né? Você quer entrar nisso? Eu tenho uma perspectiva mais deísta justamente porque eu tendo a manter aspectos pessoalmente, assim, né, tenho uma simpatia maior por aspectos da teologia tradicional, mas justamente por isso eu acho que a teologia tradicional é falha, porque eu não acho que ela se adequa ao cristianismo. Nesse sentido. Eu acho que ela aponta para um deísmo. Eu acho que eles beberam tradicional, eu penso em Tomás, em Agostinho, nesses autores medievais clássicos assim, né, o pai da igreja Agostinho. Eu acho que eles beberam muito do neoplatonismo e influenciados por isso, comprando ali os princípios metafísicos do neoplatonismo, eles acabaram tentando encaixar a Bíblia e a concepção bíblica de Deus dentro desse framework neoplatonista. Aí para eles Deus é absolutamente imutável, Deus é atemporal, mas acredito que filosoficamente falando, para quem acredita nessa perspectiva mais pessoal de Deus, não se sustenta, e biblicamente falando também não. Não, exatamente, é esse o meu ponto, assim, eu tendo a concordar que
embora do ponto de vista filosófico, como eu disse, eu tenho simpatia pelo deísmo, justamente, porque pessoalmente eu sou muito influenciado pela tradição platônica mesmo, né? Comecei minha jornada filosófica como estudante de Platão, então quer dizer, isso é algo que faz parte de mim já, tá? Né? Mas de qualquer modo, eu tendo a concordar que tem coisas que vêm dessa tradição neoplatônica, né, na teologia tradicional cristã, que não casam bem com, né, em particular com a encarnação. Né? Eu acho que não tem como abrir espaço nessa tradição para a encarnação. A ideia de que Deus é absolutamente simples, que é uma tese também geralmente defendida pelos tomistas, pelos teístas clássicos, não faz sentido com a Trindade também. Essa é uma crítica que muita gente levanta e para mim é inescapável. Se há 3 pessoas no ser de Deus, independentemente de como você vai interpretar isso, é uma relação, que eu acho que é um erro categórico, a perspectiva de Tomás, né? Mas enfim, se há 3 pessoas no ser de Deus, se a gente pode fazer distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, há pluralidade. Se há pluralidade, a simplicidade é falsa, por definição. A simplicidade é absoluta, né? Não a ideia de que Deus é simples no sentido mais frouxo, mas de que não existe nenhum tipo de composição, pluralidade no ser de Deus, por definição cai. Então, realmente, eu achei que é uma teimosia ficar tentando encaixar essa metafísica neoplatônica. Agora, para a gente terminar, e para o final, até porque a gente está num evento aqui, a gente tem que correr lá para o evento. Mas eu vou fazer uma provocação, só para ver realmente como você reage. Um problema que eu vejo com o deísmo, né, eu acho muito interessante tentar analisar os argumentos a favor da ressurreição de Jesus, né, enfim, mas numa perspectiva mais filosófica. A ideia de que Deus, se existe, por definição, ele tem que ser um ser perfeitíssimo. E parece que não está de acordo com ser perfeitíssimo abandonar o mundo, sabe? Deixar o mundo por sua própria conta e não fazer nada, não propor, sei lá, algum tipo de salvação ou algo análogo a isso. Me parece que um ser perfeitíssimo se importaria mais com as suas criaturas, com os seres humanos. Então, eu vou falar de uma perspectiva, né, das minhas críticas, digamos, internas à tradição neoplatônica. Né? A tradição neoplatônica, o próprio nome diz, ela é inspirada por Platão. Né? E em Platão... A tradição neoplatônica inspirada por Napoleão, por Bonaparte. Mas o ponto é justamente esse, ela é inspirada por Platão, mas em Platão a figura do Uno, que é a figura central do neoplatonismo, né, o conceito, chamar de conceito, assim, chamar sentido livre, assim, de conceito. O conceito central do neoplatonismo é essa noção do Uno. Tá? Essa é uma noção que não aparece de forma clara, assim, em Platão, do mesmo jeito que aparece no neoplatonismo. Plotino trabalha mais, né? Exato. Né? Agora, tem algo que é central em Platão, pelo menos num certo momento da filosofia de Platão, porque Platão é autor complexo, né, no sentido de que, assim, é discutível, né, em que medida ele manteve as mesmas posições ao longo de toda a vida, enfim, não vamos entrar nos detalhes disso. O que é Sócrates? Exato, tem todas essas questões. Né? Mas o que é central em Platão é a chamada forma do bem. Né? Forma do bom, não acho preferível traduzir como forma do bom, mas de qualquer forma, isso não é relevante agora. Né? E há uma certa identificação na tradição neoplatônica do Uno com a forma do bom. Em que medida essa identificação ela captura certos aspectos pragmáticos que eu entendo que Platão tinha em vista? Que quando ele fala da forma do bom, né, quando ele diz, né, que o filósofo, enquanto, né, rei ali da cidade ideal, ele tem que conhecer a forma do bom para ser um bom administrador da cidade, né? O Uno que seja esse Uno que é identificado com a forma do bem na tradição neoplatônica, ele tem que ter certos aspectos morais que me parece que são deflacionados em alguma medida, porque, enfim, né, a tradição neoplatônica já é inspirada por outros movimentos, tem uns aspectos espirituais ali, até algumas certas influências de filosofia oriental, talvez tenham entrado ali no meio. Então, quer dizer, é um bem deflacionado em alguma medida. Né? Então, eu acho assim que como concepção intelectual de divindade, ela é muito interessante. Eu acho, por isso que eu acho que como deísmo, assim, eu diria, é o deísmo paradigmático, é o neoplatonismo, em particular o de Plotino, eu acho que é a versão mais bem acabada, mas ela de fato elimina certos aspectos, ou pelo menos deflaciona certos aspectos da tradição platônica, em termos do que estava em Platão. Tá? Então, eu acho que
o que eu quero sugerir com isso é que há boas razões para a tradição cristã ter se inspirado na tradição neoplatônica, porque Platão faz parte da tradição platônica. Né? Platão, em alguma medida, ajuda a fundamentar um argumento muito utilizado, que é o argumento moral em toda esse sentido. Exato. Independentemente de se aceita ou não a validade dele, é evidentemente que eles contribuem muito, né? A questão é pegar todo esse aparato metafísico e tentar encaixar forçosamente nos dados bíblicos. Exato. Então, assim, a minha sugestão é que tem certas... Né, ao se inspirar nessa tradição, eu diria assim, a tradição cristã, ela acabou herdando certas tensões que já eram internas a essa tradição. Entendi. Tá? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, essa tradição, ela, vista de um certo ângulo, ela parece que se presta à base filosófica do cristianismo, mas vista de certo outro ângulo, nem tanto. Perfeito. Porque tem uma tensão interna nessa tradição mesmo. Logo, devemos absorver só o que convém, no bom sentido filosófico, né? E aí, em relação à pergunta que eu fiz do ser maximamente grande, então você se desviaria dessa tradição de ver o divino como necessariamente essa coisa pessoal, perfeitíssima, de Anselmo, ou você, não, eu concordo com isso, só que eu acho que a minha concepção está de acordo com essa fórmula de Deus como ser perfeitíssimo. Você acha que está de acordo com isso, ou você se desvia dessa tradição? Então, essa é uma questão difícil até para mim, pessoalmente, assim, e... como a gente está aqui eu vou insistir um pouco nisso, a gente está aqui no meio de um evento de filosofia analítica, onde eu apresentei 3 dias de seminário sobre Frege, né? E o Frege, num dos textos dele, mais importantes do fim da vida dele, o Der Gedanke, o pensamento, ele começa o texto justamente dizendo, e isso é curioso no Frege, porque o Frege é um autor, em geral, influenciado pela ciência, mas ele começa o texto dizendo, olha, da mesma forma que o belo, né, seria o objeto, né, de interesse, né, da estética, né, e o bem da ética, a verdade é o objeto de interesse da lógica. Mais ou menos assim que ele começa. E é curioso, né, que ele traz a trindade, né, clássica ali, platônica, digamos assim, das formas ali, né, a forma do belo, a forma do bem e a verdade. Platão não fala de uma forma da verdade, mas de qualquer modo isso meio que, né, ressoa com a tradição platônica ali. Né? E Frege é um autor que, enfim, ele está no contexto da lógica, ele está pensando sobre a verdade. E eu acho que ele tem uma boa teoria, né, do que é o papel da verdade no raciocínio. E essa teoria, como a gente discutiu, né, durante a minha exposição, ela ressoa muito, né, isso não é algo muito reconhecido. Se vocês forem procurar livros sobre Frege, vocês vão encontrar, né, Frege, em termos da filosofia da linguagem, filosofia da lógica, visto de uma perspectiva mais contemporânea. Eu estou lendo o Frege, né, da perspectiva da tradição que ele está retomando em algum sentido, tá? Então, como a gente viu, vou entrar nos detalhes disso, mas ele ressoa muitos aspectos dessa tradição neoplatônica. Mas isso, digamos assim, seria o mundo visto da perspectiva da verdade. Entendi. Frege nunca fala do mundo visto da perspectiva do bem e o mundo visto da perspectiva... Né, o mundo aqui, eu digo mundo... realidade como todo, visto da perspectiva do bem e visto da perspectiva do belo. Né? Eu acho que tem outros aspectos. Dá para complementar. Então, assim, a minha sugestão é, Frege ressoa a tradição neoplatônica quando fala de verdade, porque essa é uma tradição que se construiu a respeito desse aspecto da realidade. Faltam outros aspectos. Entendi. Né? Então eu diria assim, talvez essa tradição precise ser complementada para fazer a conexão com Ou seja, ele vai virar cristianismo. E quem sabe, Talvez. Mas eu, de qualquer modo, eu acho que, digamos assim, da perspectiva da verdade como valor, eu acho que a tradição neoplatônica, ela tem uma metafísica interessante, assim, que ressoa bem com esse aspecto da realidade. Mas eu não acho que talvez ela seja completa a respeito do que é a realidade. Não é falsa, é incompleta. Exato. Ok. Gente, é isso. A gente tem que voltar para o nosso evento. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Valeu, Paulo. Deus abençoe. Obrigado. Costumo brincar com o nome, Deus abençoe sua existência. Deus abençoe sua existência, é muito bom. Gente, é o Pedro. Se vocês quiserem entrar em contato para saber mais, conhecer mais o trabalho dele, qualquer coisa, você pode passar no Instagram. Vocês podem me seguir no Instagram, phcarrasqueira. Eu deixo aí também. E é isso, vamos divulgar filosofia, boa filosofia no Brasil e mostrar como, mesmo com divergências, a gente consegue dialogar bem, né? Porque, como que eu diria,
militância política não combina com boa filosofia, tá? Então a gente tem que saber dialogar e tudo mais, e aprender, e, enfim, construir uma boa base comunitária, um bom network. Assim. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa, Pedro? Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham aproveitado, né? Espero que se interessem, assim, aproveitei a ocasião para chamar a atenção para outras coisas que vocês podem se interessar, né? Acho que a filosofia, afinal de a filosofia é inesgotável. Porque que diferença faz se Deus está no tempo ou fora do tempo? Tem várias. Isso é importante, mas vai ficar para um outro vídeo. Quem sabe até o Pedro vem, a gente faz online, a gente se encontra pessoalmente, mas a gente pode continuar fazendo vídeo sobre esse assunto. É isso, E é valeu? isso. Valeu. Grande abraço, pessoal.